1000, que ele convida todos os participantes que tiraram nota 1000 no Enem e compila isso no livro. Tá? Ele fez em 2018, que foi o ano que ele tirou 1000, e ele fez agora em 2019, está pronto já. Então esse é o material que nós vamos usar, tá? Nós vamos ler uma redação e nós vamos dar uma lida no tema também, tá? Que eu gostei particularmente. Então como é que vai funcionar? Eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí, se alguém não estiver vendo a tela, por favor me fala, tá? Todo mundo está vendo a tela aí? Beleza? Show? Todo mundo vendo a tela? Então, olha só. Esse aqui é o tema de redação, então. Ah, por que deu esse risco? Ah, o que é isso? Admitir. Então, olha só. Lá em cima tinha aquelas coisinhas, mas dá para ver, né? Que é normal aquilo, né? O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, parará, parará e parará, parará. Tá? Texto 1. Aí dizia assim, ó. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Millet, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. E aí tem de onde tirou, parará, parará, o que é jornalismo. Tarará. Interessante, tá? Primeira coisa que a gente tinha que fazer aqui. Por que é importante a gente ler o texto motivador? Porque o texto motivador, ele delimita o tema para a gente. Então, o que a gente deveria fazer aqui? Época, virada de século, tá? Então, ó, na primeira exibição pública de cinema, quando foi isso? Na virada do século, ali em 1895. Onde? Na capital da cultura, Paris. Então, olha só. O ideal seria que vocês lembrassem daquela cena que foi a primeira exibição de um filme, que era uma cena onde um trem, ele vinha ao encontro da plateia, a plateia olhando aqui, e quando o trem se aproxima, a plateia levanta dos seus lugares e começa a correr para todos os lados. O que demonstrou isso? O Millet, ele deu uma olhada, ele e o Lumière, e eles viram então a magia do cinema, ou seja, o que o cinema era capaz de proporcionar, sendo uma verossimilhança muito maior do que qualquer outra arte, porque as pessoas se levantaram dos lugares e acabaram saindo, né, correndo. Então eles viram a magia que tinha o cinema, né? Então eles estão falando sobre isso aqui nesse primeiro textinho, mas ainda não diz muita coisa, tá? Agora vem a charada, tá, gente? Agora eles colocaram 4 textos, na verdade, assim que matavam o tema. Primeiro, texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria o meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Ou seja, é uma arte que exige a participação do espectador. Então a gente já tem uma democratização aqui na própria produção do filme. Ele não é sozinho, tá? Beleza, boa fala do Edgar Morin. Agora eu queria que vocês prestassem atenção. Por quê? Porque o texto 3 deixa claro a delimitação do tema, que é, ó, texto 3, da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda, nos últimos 5 anos, a penetração do cinema
cresceu 43% entre os brasileiros, ou seja, primeiro dado, quase 50% de crescimento do cinema chegando ao espectador, tá? Então, olha só o que eles dizem nesse textinho, ó. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam sala de cinemas. Então, ó, cresce. O interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Então, mesmo crescendo, o cinema ainda tem uma outra forma de democratização, que é através da TV. Tanto da TV aberta, quanto da TV fechada, que são as TVs pagas. Aí eles trazem 4 dados, que são assim, ó, pauladas na nossa cabeça. Assim, ó. Paulada! Todo mundo olha para esse dado aqui, ó. Depois diz assim, ó. Ah, senhor, eu não sabia o que escrever. Da vontade de pegar vocês lá no final da prova e cagar-lhe a pau. Porque os caras estão dando para vocês aqui, ó. Olha o que eles colocam aqui, ó. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Ou seja, quase 90% do público gosta de cinema. Quase 90% gosta. Porque quem assiste pode... Ah, eu assisto filme, mas quando? Ah, lá de vez em quando. Não, se tu fala regularmente, quer dizer que tu gosta. Tá? Ah, eu como chocolate regularmente. Tu gosta? Não. Então te interna que tu tem problema mental. Porque se tu tá comendo todo dia e não gosta. Então, ó, quase 90% ou quase a totalidade dos telespectadores gostam de cinema, assistem porque gostam. Dado importante, ó. 17% da população frequenta o cinema no total. Opa, peraí. Professor, mas tu não disse que quase 90% gosta? Eu disse que gostam de filmes. Gostam e assistem filmes na TV. Ou seja, uma forma de democratizar o acesso ao cinema é colocando na grade das TVs abertas, que chegam na maioria dos lares brasileiros, filmes. Por quê? Porque apenas 17% da população frequenta o cinema, ou uma soma próxima a 20%, ou uma soma pouco mais de 15%, porque eu não posso copiar esse dado. Mas então eu tenho vários dados aqui, tá? 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Opa, peraí. Então quer dizer que mesmo assistindo na TV, desses 90%, 20% ainda assim vão ao cinema. Então quer dizer, olha a magia do cinema num todo, não no lugar, né? Mas do filme, dessa produção toda. E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Ou seja, primeiro precedente que a gente tem aqui como democratizar o acesso. Filmes na TV. Por quê? Porque muita gente assiste a filme na TV. Por quê? Porque nem todo mundo vai ao cinema. Porque a grande maioria das pessoas que vão ao cinema, elas olharam na TV e 95% dos que foram ao cinema assistiram na TV. Ou seja, como é que a gente faz para fazer com que o cinema bombe novamente? Liberando filmes na TV. Porque as pessoas elas assistem primeiro na TV, pegam esse link e vamos ao cinema? Vamos, compra uma pipoca, R$ 15. Tá? Então, por que as pessoas não vão? Só 17? Valor. Questão de custos. É caro ir ao cinema no Brasil. As salas de cinema no Brasil, na grande maioria das vezes, elas são privadas. Exemplo, cidades do Rio Grande do Sul. Aonde a gente tem um cinema público? Não existe, a não ser projetos de ONGs que fazem a reprodução de filmes em escolas, por exemplo. Mas é pouquíssimo, se não são as ONGs, a gente não tem cinema público no Brasil. Todos eles são privados, então o custo é alto. Segundo fator provável, que faz com que as pessoas não frequentem sala de cinema, tá? Não existir sala de cinema na cidade. Por exemplo, Veracruz não tem sala de cinema. Arroio do Tigre não tem sala de cinema. Sinimbu não tem sala de cinema. Então, na minha própria região, na minha própria comunidade, eu tenho
outro motivo, que é não existir. Então, por isso que as pessoas não vão. Terceiro motivo, praticidade da sociedade contemporânea. Ou seja, eu posso olhar em casa. Então, eu estou em casa, tenho segurança. A sociedade contemporânea me proporcionou isso através da internet, em que eu posso assistir via YouTube, na TV, sem conectar nada. Então, aqui nesses dados, cara, eu já tenho vários fatores, tá? E olha o título do dado. Olha que legal, cara. Isso aqui já diz muito também para o texto de vocês. Da telona para as telinhas. Ou seja, é quase um pastiche aqui. É uma metalinguagem, né? Aqui a gente pode lembrar até daquele que é uma foto dentro de uma foto. Então, é da telona para a telinha. Uma dentro da outra. Se não tem uma, não existe a outra. Mas uma fez surgir a outra e ficar super forte a outra. Tá? Então tem dados. Esse texto aqui era matador, assim. Ele era devastador. Aí eles colocam o texto 4. Gente, se alguém quiser me interromper, só fala, Sor, ou chama aí, que daí eu paro, pode perguntar se tiver dúvida, tá? Não precisa ficar monólogo, só eu falando, porque se vocês deixarem, eu vou falar até às 5 da tarde, tá? Texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar a atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas no universo do cinema ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Cara, o texto 3 e o 4 deu a redação. Ele disse assim, ó, tá bom, o texto 2 eu botei o Mohan, o texto 1 eu expliquei a história do cinema. Cara, o texto 3 e o texto 4 diz assim, ó, tomem a redação de vocês. Tá aqui. Agora é só parafrasear meia dúzia de palavras aqui que eu coloquei e tirar lá os seus 920. Olha aqui, gente. O primeiro dado que tem no texto 4, tá? Primeiro de todos. Em 1975, nós tínhamos mais salas de cinema do que atualmente, tá? Segundo dado que tem aqui. Segundo dado. Há uma concentração das salas de cinema em grandes capitais. Terceiro dado. Há uma concentração de salas de cinema em zonas financeiramente privilegiadas. Quarto dado. Populações inteiras estão excluídas, como, por exemplo, Norte e Nordeste, periferias urbanas e cidades pequenas e médias do interior. Então, aqui, gente, eu tenho 5 dados, cara. Então, eu tenho fonte, eu tenho exemplos e eu tenho agora que formular a minha redação, que é
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, eu adoro esse início aqui, é utópico, né? Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Eu só lembro do Nescau, que era muito bom na escola. A minha formação foi a base da Nescau e o pastel do bar. Na minha época era 50 centavos. Redija texto dissertativo, argumentativo em modalidade escrita formal sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, olha só. Se eles estão pedindo para vocês formular um texto sobre democratização do acesso, quer dizer que ela não existe. Então eu vou concordar com a banca, tá? Não é um meio democrático. Por quê? Porque a própria banca, no texto motivador, disse para mim que as pessoas, primeiro, preferem olhar os filmes na TV. Segundo, que a gente não tem sala de cinema. Terceiro, que se tem sala, ela é privada. Quarto, que essas salas estão concentradas em áreas urbanas, metropolitanas, longe das periferias. 5, logo, grande maioria da população, como zonas periféricas, norte, nordeste e cidades pequenas, não tem esse acesso. Então, a pergunta que eu faço é, no meu tema, tá? Como democratizar o acesso? Como democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Então, a primeira perguntinha. Então, se nós fosse falar sobre a questão histórica, o que a gente pode falar? Sociedade contemporânea, totalmente imersa no mundo virtual. Situação essa que proporciona comodidade. Então, a gente está aqui na questão histórica, tá? Visto que, em plena repressão da ditadura, em 1975, existiam mais salas de cinema no Brasil do que contemporaneamente, quando vivemos um sistema democrático. Então, olha só, essas são as perguntinhas que a gente deveria fazer. No dia do Enem, vocês não podem levar caneta marca-texto, né? Então, eu aconselho vocês a, quando ler esses textos aqui, porque todos os textos aqui são importantes. O Edgar Morin vai falar sobre essa questão da participação do espectador, né? Que o espectador tem que participar para existir o cinema, né? Aqui a questão histórica, de como surgiu e quando surgiu. Aqui, dados, no texto 3, muitos dados. E aí, aqui no texto 4, o porquê que não é democrático. Quando a gente chega no Enem, a gente está uma pilha, né? Que a gente quer que abra logo aquela porta, que a gente sente logo naquela cadeira, que eles larguem aquela prova, que tu vai folheando logo, já chega na redação e diz assim, ó, ou faz assim, ó, puta, fudeu. Então, olha só, quando eu li esses textos, o que eu tenho que fazer agora? Respirar e refletir. Não vai ficar refletindo a tarde inteira, porque tem uns que vão refletindo, eles fazem assim, ó, dá umas cochiladas na prova do Enem, é a coisa mais linda. Eu adoro olhar isso nas janelas da Unisc. Depois que tu lê o texto 3 e o texto 4, dá uma refletida e pensa para ti, assim, ó. O que eu posso usar desses dois textos aqui? É praticamente tudo que eles colocaram aqui dá para usar, tá? Mas como eu posso usar isso aqui? E aí tu começa a montar o teu esquema de texto. Que é o que vai aparecer lá na tua introdução, o que tu vai desenvolver, o que tu vai colocar lá na tua intervenção, tá? Então, vai pensando sobre isso aqui e vai montando o teu esquema de texto, tá? Então, cara, depois disso, a gente vai para o nosso trabalho, que é o nosso texto, né? Em si, que é escrever o nosso texto de caneta preta, na modalidade formal da língua portuguesa, elaborando proposta de intervenção. Então, olha só, tem uns professores aí na internet que eu vejo aí, os caras, às vezes, eles mandam não ler o texto motivador, que isso atrapalha, né? Não atrapalha porra nenhuma, tá?
tu tem que ler o texto motivador. O texto motivador, ele é fundamental. Se tu não lê o texto motivador, cara, tu não sabe nem o que a banca tá te pedindo. Tu não sabe nem se tu vai a favor ou se tu vai contra ela. Porque, por exemplo, se eles estão te pedindo para dar uma proposta de democratização, quer dizer que ela não é democrática. O texto motivador disse isso, todos eles. Então, quando eu leio os textos motivadores, eu vou tirando ideias dali. O que a banca quer? O que a banca? Porque, por exemplo, tem 4 textos ali. Cara, quantos textos no Brasil foram veiculados em relação à democratização do acesso ao cinema? Cara, sei lá, 100 milhões, 200 milhões. Por que é que os caras da banca escolheram aqueles 4 textos ali? Eles têm uma finalidade. É isso que eu quero que fique na cabeça de vocês. Se ele está ali, ele vai te ajudar de alguma forma. Então, tu tem que ler o texto motivador. Isso é extremamente importante, gente. Tá? Então, a gente já viu ali lendo que dá para fazer 1 milhão de coisas. Tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês a redação da fulaninha lá, que é a... Como é que é o nome dela? Aqui, compartilhar. Aí, minha galerinha. Aí. Todo mundo vendo aqui? Beleza? Então, vamos lá. O nome dela é Amanda Rocha. Ah, isso é uma coisa legal, ó. Queria falar para as meninas aí, tá? É enorme a diferença. São muito mais meninas que tiram 1000 do que meninos, tá? Muito mais. A hegemonia feminina é extremamente alta aqui na redação Nota 1000, tá? Vamos lá, então. Ela é de Itaituba, do Pará. 21 anos. Amanda Rocha. Eu vou ler lá o digitado, porque eu não tô afim de ler a letra dela aqui, tá? Ó, tem um erro ali, ó. Olha aqui, ó. Erro, ó. Não pode. Deixa eu ver se tem mais um erro. Não. Ficou boa. Vamos ver. Vamos lá. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média. Deixa eu só botar para cá o negocinho, eu vou começar de novo. Aqui, ó. A construção de feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Ah, muito boa, cara. Eu curti essa introdução aqui. Bah, muito boa, cara. Que droga, velho. Bah, boa mesmo. Cara, interessante aqui que a gente pode perceber que ela pega esse período aqui da construção dos feudos e ela vai até aqui, né? Usufruir. Isso se chama contextualização, tá? Porque toda introdução ela tem que ter uma contextualização, uma tese, que é a tua opinião sobre determinado assunto, e o argumento 1 e o argumento 2, que vai ser defendido no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá? Então ela vai muito bem aqui na questão da contextualização, porque ela usa a construção dos feudos e fala sobre essa falta de democratização que somente a nobreza podia usufruir. Aí ela usa um operador de tempo aqui, que é muito semelhante a outros, né? Não distante da ficção ou próximo disso. E assim ela bota, ó, semelhante a essa época, vírgula.
no contexto brasileiro contemporânea, vírgula. O tema, agora a tese dela, tá? O cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Ponto. A tese dela, então, tá, que o cinema é uma das artes, um dos possíveis meios de democratizar a cultura, mas ele ainda é elitizado. Essa é a opinião dela sobre o tema, isso é a tese, tá? Então, olha que interessante, cara. Por que ela ganhou 200 na competência 2? Porque ela usa um repertório sociocultural que é apropriado para o tema. E, além disso, ela mostra para a banca que ela não citou por citar. Por quê? Porque ela cria o neologismo, que é uma palavra nova. Ela vai dizer, ó, é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado. Ou seja, é quase que um elemento coesivo com a contextualização histórica que ela fez logo acima. Então, a tese dela, muito bem posta, a relação que ela fez com o repertório sociocultural, muito bem posto. E aí, agora, ela vai levantar o argumento 1 e o argumento 2. Qual é o argumento 1 dela? Que há uma concentração em regiões desenvolvidas economicamente. Então, esse aqui, ó, é o primeiro argumento dela, tá? E aí ela vai dizer, ó, porque ela usa o tanto, né? Ela vai ter que usar o quanto. Então, se tem tanto, vai ter que ter quanto. Tem o tão, vai ter que ter o quão, tá? Quanto, o que ela vai falar? Os preços, que são altos, que a gente falou já na leitura do texto motivador, e que os cinemas são privados, né? São de empresas. Então, essas empresas, elas na verdade, vão cercear esse acesso do espectador ao cinema, e aí aquele finalzinho normal, né? Mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Então, a gente já pode prever, pelo final da introdução dela, que ela vai citar a violência simbólica do Bourdieu, tá? Que é uma das citações melhores assim para a redação do Enem, porque ela cabe em muitos temas, tá? Então a gente vai ver agora. Vamos lá. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Bah, tá muito bom, cara. Bah, muito bom. Desgraçada, velho. Tá bom mesmo. Cara, porque olha o que ela fez, velho. Ó, tá vendo aqui no argumento 1 dela, que era economicamente? Então ela vai falar, ó. Ela fala sobre a questão econômica, ela traz o Milton Santos, que é o repertório sociocultural dela. Aí ela vai dar um exemplo, né? Que ela vai dizer, ó. Ela traz, na verdade, aqui a primeira frase é o tópico, que ela vai dizer que é imprescindível para a identidade de um povo. O cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e propagação de valores sociais. Ponto. Aí ela traz o repertório, que é o Milton Santos. Aí ela vai até aqui, ó, cidadãos. Aí ela vai trazer um exemplo. Ela vai dizer dessa maneira, a concentração de salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico, que está lá no texto motivador, e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço, provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil. E aí agora ela vai trazer o quê? Consequência. Marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos. Ótimo parágrafo.
Outro sim. Os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social, isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para o outrem. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Muito bom também, cara. Poxa vida, cara, que muito bom esse parágrafo aqui, cara. Desgraçado, velho. Muito bom o texto. Porque aqui ela fala lá na introdução dela, né? Então ela falou sobre a questão econômica, que está aqui, e aí ela diz, ó, os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividades mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Lembra que eu falei do Bourdieu? E aí o que ela vai trazer aqui, ó? A violência simbólica do Bourdieu, ó. Então ela traz o tópico dela, a divisão de salas, dividem ainda mais a sociedade. Ponto. Aí ela vai trazer o repertório sociocultural. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu. E aí ela vai dizer, tá, o que que é. E aí ela vai falar, ó, dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente, que é a consequência, gente. Então tá vendo que ela seguiu a mesma ordem nos dois parágrafos, o mesmo estilo de escrita, que eu vou colocar no Word para vocês depois, violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Muito bom o texto até agora, muito bom. Aí ela vai para a intervenção, vamos ver. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução de custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Além disso, é responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizados. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom, velho. Demônia! Desgraçada. Te odeio. Te odeio. Muito bom, gente. O que vocês acharam? Dá uma espiada aí. Apareçam! Apareçam! O que vocês acharam, gente? Por favor, me falem, cara. Eu tô nervoso. Cara, então olha só. Bate-papo, vamos ver. Alguém tá com vergonha de falar. Muito bom, senhor. Pode abrir o microfone, vocês podem falar, gente. Pode abrir a câmera. Eu quero ver vocês, cara. A gente precisa conversar, cara. Tá? Então falem alguma coisa, cara. Eu achei muito bom o texto. Poxa, cara, até me surpreendeu, vou te dizer. Muito bom. Doutora, Muito posso bom. te perguntar uma coisa? Ah, Isso! a tese, ela sempre vem depois da introdução, né? A opinião, no caso. Isso, é sempre depois do contextualização. Porque tu vai Tá. botar uma contextualização e aí tu vai botar a tua opinião ali, que é a tese, né? A tese é o. Uhum. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um negócio. Ô, demônio. Tá. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos ver. Cara, mas muito bom o texto, né? Ela matou a pau, né? Muito bom. Eu quase chorei, cara, sério. Sério, eu tô falando sério pra vocês, assim. Cara, que texto Muito maluco, bom. velho. Malucão, assim, velho. O texto me chocou.
Sinceramente, assim, eu fiquei chocado. Porque ela consegue ligar ele, né? É desgraçado, eu também achei, cara. Cruzes, cara, que merda, velho. Cara, então, olha só, ó, vou dizer pra vocês, cara, vocês vão apanhar de mim no final do ano se você chegar lá no tema e ler o texto motivador e dizer assim: ah, eu não sei, não consegui. Ah, senhor, eu não sabia o que escrever. Saiam correndo de perto de mim, que eu quero pegar vocês vão ver uma coisa, cara. Não quero nem saber, eu quero. Cara, tem que ler o texto, porque ela pega várias ideias do texto motivador, não é? Vocês viram ali, né? Várias e várias ideias. Várias e várias. Porque ela é desgraçada, velho. Demônio. Cara, que texto bom mesmo. Eu fiquei apavorado. Muito bom. E aí, cara, porque ela faz tudo que o Enem quer, né? Não tem como dar uma nota baixa para ela, porque até na verdade, talvez os corretores pudessem tirar alguma coisa dela e tal, mas, cara, seria um pecado. De um texto assim, seria um pecado. Se eu fosse aluno e fizesse um texto assim, o cara tirasse nota de mim, eu quebrava ele a pau. Aí não tem cabimento, entendeu? Então, olha só. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui. Word. Botar parágrafo 1,5. Ô, filho da puta. Duplo. Aqui. Então, olha só, galerinha. Vamos acompanhar aqui, ó. O pessoal pediu, então o Pro vai compartilhar com vocês. Presta bem atenção aqui, ó. Ó, Anne, presta atenção. Tem gente que não tá falando aí que vai apanhar depois. Olha aqui, ó. Olha essa aqui é a introdução dela, tá? Então, até aqui, ó, gente, ó. Até usufruir, isso aqui se chama contextualização, tá vendo? Vou aumentar para vocês tirar um print aí, tá? Se dá para tirar print ou não dá? Print. Ó, isso aqui é a contextualização, ó, tá vendo? Aí, cara, isso aqui é a tese dela, ó. Aí ela usa um operadorzinho temporal para dizer aquela coisinha, ó, no contexto brasileiro contemporâneo. Isso aqui é outra coisa que também aparece em várias redações de várias formas diferentes, tá? Ó, e aí ela vai dizer a tese, ó. O cinema é um dos instrumentos, né, já que grande continua alheia a esse serviço. Ó, isso aqui é a opinião dela, gente, ó, que tá em verde aqui. Isso aqui é tese, ó, tá? Porque ela vai e aí ela tem um ponto a mais aqui, porque ela vai comparar a tese dela com a contextualização dela aqui em cima, tá vendo? Então ela traz de novo, ó, criando esse neologismo aqui, ó, feudalizado. Eu achei fenomenal isso que ela fez, assim, que é voltar na contextualização dela, tá? Então ela volta lá. E aí ela vai levantar os dois argumentos. Então, ó, isso aqui é o argumento 1 dela, tá? Esse azulzinho aqui. E esse aqui é o argumento 2 dela, tá? Isso aqui é o argumento 2 dela, que eu vou botar uma corzinha bem bonita para vocês, tá? Assim fica feio. Esse também, esse também, esse também, esse também. Assim. Ó, essa é a introdução dela. Então, o que ela vai fazer agora no desenvolvimento 1 dela? Ela vai desenvolver esse aqui, ó, que é o azul, o verdinho água, que nem sei se é azul ou verde água, essa merda aqui. Tá, mas esse aqui vocês estão vendo, ó, o tanto, tá? Primeiro. Então, o que ela vai falar? Concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente. Então, como é que a gente faz o D1? A gente faz um tópico. O que é o tópico? O núcleo, a parte central do texto. Núcleo, ufa da puta. Núcleo, parte central do texto. E depois, Sor, o que eu faço? Depois, Sor, tu traz um repertório. Um repertório sociocultural. Tá? Ah, o que eu posso trazer de repertório? Ah, o que tu achar interessante, cara. Um livro, um filme, que nem ela trouxe o Bourdieu, o Milton Santos, e assim sucessivamente, tá? Então aqui pode ser várias coisas, tá? Livro, filme, série, autoridade, tá? Então qualquer coisa aqui serve, tá? Aí depois o que tu vai fazer? O que eu vou fazer, Sor? Aí eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Como isso acontece? Como isso acontece, Sor?
E aí depois, senhor, aí depois eu vou dar a consequência disso. Qual é a consequência disso? E aqui pode ser junto na conclusão do parágrafo. Já dou a consequência e já vou concluindo. Isso aqui é um parágrafo bem feito. Tá? Porque vocês querem ver uma coisa? Vou mostrar para vocês lá, ó. Ó, esse aqui, ó, vamos pegar o segundo dela, ó. Esse aqui é o segundo parágrafo dela, tá? Então vou pegar e vou botar lá no Word para vocês verem. Vamos ver se ela segue esse, vamos ver se ela segue esse esqueminha que a gente fez aqui. Ó, porque o que ela faz aqui, ó, que é bem importante, ó. Vou botar aqui, ó, contemplar. Ó, vamos ver. Então esse aqui é o 2 dela, tá? Qual é que era o 2 dela lá? Ó, exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Então é isso que ela vai falar aqui. Então, ó, aqui ela traz um operador argumentativo. Aí isso aqui, ó, vai ser o tópico dela. Então o tópico dela aqui, ó, tópico em amarelo nós vamos colocar, tá? Tópicozinho em amarelo, que é o núcleo. É sobre o que o parágrafo vai falar. É tipo um resumo do parágrafo, tá? Ó, os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Esse é o núcleo. Então, o preço e essa divisão. Aí ela vai trazer um elemento coesivo, que é o isso. Pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu. Ó, e aí ela vai trazer repertório sociocultural dela. Ó. Simbologias, parará. Até aqui, ó. Isso aqui é o repertório sociocultural dela. Então, o repertório nós vamos botar em verde, tá? Pode ser livro, autoridade. E aí agora, cara, ela inclusive vai trazer o isto é. Olha que interessante aqui para dar o exemplo, ó. Isto é. Então ela vai dizer, ó, isto é, ou ela poderia ter colocado, por exemplo, ou seja, tanto faz, tá? Então ela vai colocar, ó, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bem e serviço refletem quem é o homem para o trem. Um exemplo disso. Então tu é julgado pelo que tu consegue comprar. Que nem o Cebolinha, comprar. Não, o que tu consegue comprar. Teus bens. E aí agora ela vai dar uma consequência, vamos botar consequência de... Vamos ver que cor é a consequência. Eu gosto dessa cor aqui, bem forte. Consequência, ó. Ó, um operador, dessa forma. O alto custo praticado pelas redes cinematográficas. Até aqui ela repete o que ela estava falando já no início, ó. Até aqui, ó, cinematográficas. Aí ela vai dar consequência agora, ó. Violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Então, isso aqui é a consequência dela. O que que esse ato de cercear quem não tem condições de ir ao cinema, às salas de cinema, ele gera? Então, na verdade, a gente vai cercear. E ela vai dar consequência dela. Então, olha só. Quer ver? Agora nós vamos ver aqui. Lucas Felp é demais, cara. Deixa tudo pronto pra gente. Muito obrigado, Lucas Felp. Lucas Felp é demais. Demais. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ela vai fazer a conclusão dela, tá? Aí nós vamos comentando agora sobre a partezinha mais crítica e onde os alunos perdem mais nota, tá? Por quê? Porque são duas as competências que mais ou menos ficam na mão dos corretores, que é a competência 3, que é a do projeto de texto, e a competência 5, que é da intervenção, porque às vezes está perfeita a intervenção e o cara não gostou. Ele diz assim, não gostei, vou dar 160. E como não tem como tu reclamar no Enem, nem na grande maioria das universidades, então fica por isso mesmo, tá? Interativas. Então, olha só, gente, o que ela faz aqui? Como é que se faz uma intervenção social? Tá? Vou deixar vocês tirar
print aqui eu não preciso. Eu vou só separar isso aqui, ó. Que a gente tem lá a introdução e aqui o desenvolvimento, ó. Se não, depois, se vocês quiserem esse material, eu salvo ele aqui. Vocês podem me pedir que eu mando ele para vocês, tá? Pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail, tanto faz que eu mando ele para vocês, tá? Mas tá aqui, tá? Olha como é que se faz, então. O que tem que ter numa conclusão de uma redação Enem? Primeiro lugar, o que fazer para resolver esse problema, tá? Então, a primeira coisa que tu vai colocar aqui é o quê? O que eu posso fazer? Depois eu vou ter que responder quem vai fazer isso. E é aqui que vai vir os agentes, né? Que é aqueles lá, o governo, que é a escola, a mídia e assim sucessivamente, tá? Depois, o que eu vou ter que trazer aqui? Como fazer isso? Que é, geralmente a gente vai usar aqui o como por meio de. E aí depois o que a gente tem que ter aqui também? O para quê. Para quê? Que é onde a gente vai usar aqui o a fim de, para que, com o intuito de, e assim sucessivamente. Então, olha só, gente. Vamos separar dela aqui também, tá? Portanto, operador, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover, ó, então, ó, iniciativa privada é o primeiro dela, primeiro GOMIF, parceria com estados e municípios, ó. Segundo, aqui ela vai dizer o que fazer, ó, promover a interiorização das salas, tá? Então, isso aqui, ó, é o que fazer. Aqui ela está dizendo como, ó, por meio da construção, ó, tá vendo? Então ela já disse, ó, quem vai fazer, como vai fazer e o que fazer, né? Ela já respondeu essas perguntinhas aqui, o que, quem e como. Aí agora ela vai falar, ó, de novos empreendimentos em áreas distantes do polo econômico e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando então a cultura mais democrática, a fim de incentivar a cultura mais democrática. Senhor, e isso aqui que ficou fora, ó, que ficou fora isso aqui, né? Por meio de novos empreendimentos. Tá? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui, na correção da redação Enem, da competência 5, essa parte em vermelho aqui, se chama detalhamento da intervenção. Ou seja, que é quando tu diz o que fazer, tu vai dizer quem vai fazer, tu vai dizer como fazer, e aí o que fica fora é como os caras vão avaliar a tua redação, isso se chama detalhamento. Ou seja, é uma forma de tu explicar ainda mais para a banca o que vai ser feito com aquilo ali, tá? Detalhar a tua intervenção. Ela bota outro operador aqui. Além disso, é responsabilidade da Ancine, ó. E aí ela bota entre vírgulas quem é a Ancine, ó. Agência Nacional de Cinema. Beleza. Então ela botou Ancine. O que é para fazer, ó? Estabelecer um canal. Disse o que a Ancine vai fazer. De comunicação mais efetivo com o telespectador. Por intermédio. Como fazer? Ó, por intermédio. Por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas. Para quê? Para que denúncias, ó. Para quê? Para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizados. Isso aqui no final, cara, vem como um detalhamento, tá? Será uma realidade, destruindo assim, ó, barreiras e feudos. Isso aqui pode ser considerado detalhamento, que eu chamo de frase de bolo, né? Que é aquele finalzinho, pá, final feliz, sabe? Então isso aqui tem que ter, tá muito boa a intervenção dela também. E bem importante aqui, cara, é que tu tente resolver ou tente dar propostas de resolução para os problemas que tu mesmo levantou.
Então, ela disse que um problema era a questão de econômica, né, que privilegiou os grandes centros e os centros economicamente bem desenvolvidos, e ela resolve isso, porque ela fala aqui, ó, polos econômicos. E o outro problema dela era a questão também de preço dos cinemas que eram proprietários, né, que vendiam refrigerante ou pipoca muito alto, e que o cara que não tinha condições de comprar ou adquirir esse produto era meio que rechaçado socialmente. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo, gente? Toda a intervenção bem feitinha, certo? Então eu vou levantar de novo aqui, ó, se vocês quiserem tirar um print, ó. Essa aqui é a introdução dela, super bem feita, que ela faz contextualização, tese, que é a opinião dela, tá? Argumento 1 e argumento 2. Isso aqui é uma introdução bem feita, tá? Essa é a ordem. Contextualização, tese, argumento 1 e argumento 2. O argumento 1 desenvolve no desenvolvimento 1, o argumento 2 desenvolve no desenvolvimento 2. Como é que eu faço um desenvolvimento, então? Ó? Esse aqui é o desenvolvimento dela. Ó. Vou separar lá a conclusão dela. Então, esse aqui é o desenvolvimento dela. Ó. Tópico, que está aqui em amarelo, que é tipo o núcleo do parágrafo, que é a parte central do parágrafo. Repertório sociocultural, que está aqui em verde. Exemplo de como isso acontece, que está aqui em verde água. Conclusão, juntamente com a consequência desses exemplos ou dessa situação que tu citou no teu parágrafo, tá? Então é tópico, repertório, exemplo, consequência, juntamente com a conclusão. Na conclusão, na intervenção social, o que tem que ter? O que fazer, quem vai fazer, que está aqui em amarelo, ó, quem vai fazer, o que fazer está aqui em verde, ó. Como fazer está aqui em verde água, ó, por meio da construção, por intermédio de aplicativos. Para quê, né? Para que denúncias, está em vermelho aqui, ó, para o consumidor. E esse aqui, além disso, ainda tem alguma parte aqui que ficou fora, que a gente viu que é detalhamento, se chama isso. Isso é uma nota a mais, garante uma nota a mais na correção da tua intervenção. Tá certo, gente? Então, isso aqui, ó, é a questão da intervenção social e de uma redação nota 1000 no Enem, que é de uma menina de 21 anos. Certo, meus queridos? Alguma dúvida? Momento de perguntar. Deixa eu ver se tem algum bate-papo aqui. Eu tenho uma dúvida. Fala, Matheus. Eu sou amigo da Cecília, acho que ela era tua aluna, ela recomendou a aula. Eu tenho uma dúvida sobre a conclusão. Não é obrigatório fazer uma síntese, tipo, do texto? Não é obrigatório. Não? Tá bom, Não. obrigado. É assim, Matheus. Ó. Geralmente, o pessoal que vai fazer a conclusão do Enem, ele faz essa síntese. Na primeira linha do texto, ele retoma tudo que ele falou. Sabe? Tipo, ele retoma o argumento 1 e o 2. Eu acredito que nesse texto que a gente leu, que é da... Deixa eu lembrar o nome dela, como é que era mesmo? Amanda. Eu acredito que não deu espaço. Não teve espaço para ela colocar essa primeira frase de retomada dos argumentos. Então, não precisa, tá? Tá bom, obrigado. Conclusões que tu vai fazer uma síntese, assim, é na URGS, por exemplo. No Enem não é necessário, tá? No Enem não precisa. Professor, Eu? tenho uma dúvida. Pode Agora perguntar. que tu falou em retomada, ontem eu estava assistindo uma aula de gramática e daí a prof falou que não é legal usar na redação, quando a gente for dar uma retomada, usar o mesmo. Não é legal. Eu fiquei em dúvida. É que mesmo, cara, o mesmo ele não retoma como elemento coesivo, entendeu? É o Sim. mesmo e tem mais uma palavra, cara. Agora não vou me lembrar, mas o mesmo ele não retoma, ele não é elemento coesivo para alguns professores. Tem outros gramáticos que aceitam tranquilo.
Mas pela dúvida de colocar ou não colocar, é melhor não colocar. Então, ao invés Melhor de... não, então. É melhor não. Ao invés de mesmo, usa ele. Usa Tá, esse fator. Usa outra coisa para retomar, mas o mesmo não, tá? tá, obrigada. De nada. Ô, Sor, Eu? é obrigatório em uma redação do Enem botar 2 desenvolvimentos? Não, sabe que já teve gente que tirou 1000 e botou só um? Fez uma introdução, um desenvolvimento gigante e uma conclusão. E tirou 1000. Mas é que não tem nenhuma regra para isso. Eles pedem para fazer um texto dissertativo argumentativo. Eu te aconselharia a fazer 4 parágrafos, que é mais fácil para ti não errar. Naquele estilo que a gente viu ali. Sabe? Que é o estilozinho de introdução, desenvolve o argumento 1, desenvolve o argumento 2, conclui. Tá. É o melhor. Tá bom, obrigada. Mais alguém, gente? Perguntem aí, cara. Abra a câmera aí, Andréia. Eu tenho uma dúvida em relação aos dados dos textos de apoio. Tem muitos professores que falam, tipo, que não pode copiar nenhum tipo de dado. E tem alguns professores que falam que pode copiar dados dos textos. Tipo, até que ponto é uma cópia, até que ponto eu posso usar isso. Uma cópia, Gabi, é assim, ó, Gabriela. Se tu, por exemplo, copiasse 17% dos espectadores não vão ao cinema, isso é cópia. Porque tu está citando um número igual a como ele aparece na prova de redação, tá? Nos textos motivadores. Agora, se tu falar assim, ó, mais de 15% dos espectadores, ou quase 20% dos espectadores, em torno de 18% dos espectadores, tu não está copiando, entendeu? Tu está parafraseando. Entendi. Se, ali naquele texto motivador, por exemplo, ele tinha 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Se tu falar assim, ó, quase a totalidade dos espectadores que assistem a filmes na TV vão ao cinema. Então tu não tá copiando. Agora, se tu botar um 95% exato, aí tu tá copiando. Ou tu poderia, inclusive, nesse dado, pega um dado, por exemplo, como 95 dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV, né? Então tu diz assim, ó, apenas 5% das pessoas que vão ao cinema não assistiram filmes na TV. Tu pega o dado ao contrário, entendeu? Entendi, sim. O que tu não pode é copiar exatamente o que está ali. O resto tu pode usar sim e tu deve usar. Deve fazer aquela conta matemática de diminuição ali e ver qual dado que sobrou, que surgiu, que emergiu, na verdade. Sim. Mais alguma dúvida, gente? A Isadora tá aí também, cara. Então tá, gente. Querem perguntar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Eu queria perguntar, eu vi que ela não botou título. O título meio que ele não é obrigatório, né? Mas ele dá uma a mais assim na redação. No Enem, não. No Enem, não, Matheus, porque não tem nem espaço para título, né? É uma das únicas bancas assim que não privilegia o título. Então, se tu escrever, botar um título, tu vai ficar com 29 linhas para escrever, ao invés de 30, no caso, sabe? Aham. Então, eu não aconselho, cara. No Enem não tem muita lógica, não. Não aconselho colocar título. Tá bom, obrigado. Mais alguém, gente? Bate-papo, vamos ver. Sor, depois manda esse arquivo para nós no WhatsApp, claro. Mando sim, é só me dar um oi lá no WhatsApp que eu já mando agora, daí. Deixa eu até botar aqui o telefone, para quem não tem ainda. Olha ali no bate-papo. Aí eu mando 991415207. Então eu vou mandar esse do Lucas Felp, vocês acham na web, tá? Esse material que a gente viu que é o
O Redação a Mil. Esse tem é só tu procurar lá, Redação a Mil, Lucas Felp. Ou pedir para ele no Instagram, embora ele tenha um monte de seguidor, às vezes ele responde, ou ele já respondeu 2 vezes. Já perguntei para ele coisas ali, ele já respondeu. Mas vocês acham no Google lá, só digitar que vocês vão achar esse material. É um material massa porque vai ter todas as redações que tiraram 1000, além do espelho da redação, né? A redação digitada também, que é legal para vocês colocarem em outros lugares ali para trabalhar ela e ver o que tem de bom, o que tem de ruim, ver o que dá para usar em próximas produções aí, assim sucessivamente. Certo, gente? Essa aula eu tô gravando, vou botar no YouTube. Certo. A Beatriz já disse certo. Ficou 2, tinha 24 pessoas, 2 já vazaram. Mas ainda tem 22, cara. Isso é legal, velho. Muito legal. Achei que ia dar bem menos. Achei que ia ser uns 5, 6 só. 22 pessoas é bastante. Vou fazer mais vezes isso. Não vou prometer que vou fazer todos os sábados, mas vou fazer mais vezes pra gente até o final do ano lá ver o que tá acontecendo e tal. E até para informar vocês em relação a qualquer decisão aí do nosso excelentíssimo ministro da Educação em relação a transferir o Enem, né? Adiar ele para dezembro. Eu acredito que dezembro não passe. Vamos ver mais um bate-papo. Ah, que legal, gente. Obrigado. Então, se ninguém mais... Ingrid Viana. Então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta para fazer, queria agradecer as 24 pessoas que participaram. Agora são 23, tá? Muito obrigado. Acho legal essas iniciativas, assim, essas questões. E qualquer coisa, Agora basta... são 20. Já tá olhando 22, eu tô bom. Ó, a O Ingrid, legal é cara. que consegui passar no final. Ué, o que houve? A internet aqui não presta. Internet Sério? ruim. Porque aqui tá tranquila, cara. Bah, Mas eu não tô em Santa Cruz. Porto Alegre. Ah, tu não tá. Porto Alegre é pior daí. Tá bem ruim. É. Aqui tá tranquilo, cara. Engraçado, né? Como é capital, deveria ser melhor aí, né? É que dá umas bloqueadas de vez em quando na internet. A Isa quer te mandar um beijo. Oi, só. E aí, Isa, tudo tranquilo? Tudo e tu? Tudo. O que estão fazendo em Porto Alegre, as duas? Estamos aqui passeando, fazendo nada. Furando a quarentena. São demais essas duas. Deixa eu ver aqui, botaram. Fácil, ficou muito boa, verdade. Aprendi bastante, nos ajudou muito. Boa aula. Bah, legal, gente. Show de bola, cara. Qualquer coisa, então, entre em contato comigo ali. Quem quiser o material, eu vou disponibilizar esse que a gente viu. Como eu disse para vocês, o restante está na web lá, esse Redação a 1000. Eu vou só compartilhar a tela aqui para vocês verem a capa dele, tá? Mas é bem tranquilo. Eu tenho ele também, se vocês quiserem. Ele fez 2 anos, o Lucas Felp. Ele fez 2018 e 2019, tá? Que tem o Insta dele ali e tal. Que é esse aqui, ó. Essa é a capa, tá? Quando vocês baixarem lá, vocês vão ver essa capa aqui, ó. Cartilha Redação a 1000. Aí vai ter, inclusive, aqui os dados do Lucas, ó. Por Lucas Felp, L Felp, o Instagram, e Lucas Felp no YouTube. Aconselho vocês a acompanhar ele também, tá? Porque ele faz vários vídeos e várias postagens de como usar séries e filmes na redação do Enem, tá? Que é esse aqui, ó. Em colaboração com os autores dos textos. Aí vai ter lá 44 redações nota 1000 Enem 2019. Aí ele vai explicar qual é o intuito, tem um QR Code ali. E aqui no sumário, ó, todo mundo que tirou nota 1000 em ordem alfabética, ó. Então, as 44 redações aqui. O espelho delas, aí, por exemplo, ó, essa que a gente viu tá aqui, ó. Ó, não é essa no caso, tá? Mas elas estão todas assim, ó. Vai ter o nome, aqui, ó, Alana Miranda Delfino, de onde ela é. Daí o espelho da redação dela, nota 1000. E embaixo, a mesma redação, só que digitada pela participante e enviada ao Lucas Felp. Tá certo, gente?
Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Foi um prazer ajudar vocês. E quando eu fizer de novo, então, eu vou divulgar lá no Insta, na página do Instagram, colocar vídeo em um post nos stories lá para vocês ficar sabendo. E se tiver algum amigo que quer participar, daí vocês falem como é tranquilo, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de participar porque acham que vai ter que baixar coisas no telefone ou no computador. Vocês viram que o Zoom é super tranquilo, né? Só tu clicar no link que ele te direciona automaticamente para a reunião e aqui estamos nós. Certo, meus queridos? Certo, muito obrigada. Eu que agradeço a presença, então, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato aí. Abração para todo mundo. Foi um prazer ver vocês. Tchau, obrigado. Valeu, Matheus. E a Anne, a Isadora, cara, não. E aí, Isadora, tudo tranquilo? Venâncio. Tudo. Como é que tá em Venâncio, cara? Diz que tá braba a situação boa. aí. Tá de boa. Dentro de casa. Tá todo mundo trancafiado, cara. E a Ingrid lá em Porto Alegre ainda. Não, furando quarentena indo pra Porto. Ah, mas nem sair de casa, nem dá pra sair também. Só no Não dá. mercado. E o mercado lotado, lotado, lotado.